dia, meu nome é Ana Paula e eu vou contar para vocês agora a maior história de todos os tempos sob o prisma do lar e do exílio. Hoje é a primeira vez que eu volto aqui no salão em que a igreja se reúne desde março. São 6 meses sem pisar aqui. E a sensação entrando aqui foi bem estranha, parecia que eu estava voltando de uma grande viagem. E muitos têm se sentido assim, a gente tem estado presos em nossas casas por meses, sem poder receber nossos amigos, nossos familiares, sem podermos sair, sem podermos viajar. Isso mexe com a gente. Mas sabe, podia ser pior. Eu lembro no começo da pandemia, pessoas presas em aeroportos sem conseguirem voltar para casa. Eu lembro de pessoas presas em um navio sem poderem desembarcar. A gente podia estar preso num hospital, vítimas do vírus. Enfim, se é para ficar preso em algum lugar, melhor que seja na nossa casa. Há algo especial sobre o nosso lar. E eu não falo sobre o local físico em que você mora, não falo sobre o conforto ou a beleza da sua casa. Eu falo daquela sensação de pertencimento, de aconchego, de segurança, de estabilidade que o nosso lar nos proporciona. Já aconteceu com você de você estar viajando num lugar super bonito, num hotel maravilhoso, e algo em você não vê a hora de chegar em casa, de dormir na sua cama, talvez de usar o seu banheiro. Bom, comigo isso já aconteceu diversas vezes. Se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que antes do Covid, o que predominava no noticiário era a crise dos refugiados na Europa. Pessoas fugindo dos seus países, fugindo dos seus lares, por motivos políticos, por motivos de guerra, por motivos econômicos. E eram imagens bastante chocantes de centenas, dezenas de pessoas apinhadas em embarcações super frágeis, atravessando o mar Mediterrâneo, muitas delas arriscando suas vidas, as vidas dos seus filhos. Algumas dessas pessoas, de fato, morreram. Talvez você se lembre de uma imagem que, para mim, foi super forte, de uma criança morta na praia, deitada na areia, o corpo estendido na areia. Que situação extrema, quando alguém já não tem mais um lar para voltar, quando alguém já não pode viver na sua casa. Como muitos de vocês que nos assistem, eu moro em São Paulo, mas eu não nasci aqui. Eu nasci numa pequena metrópole no sul de Minas Gerais, chamada Itanhandu. Estou brincando porque a cidade tinha 14 mil habitantes, e eu morei lá por apenas 2 anos, mas minha família era de lá. Então, em todas as férias escolares de julho, de janeiro, eu e meus irmãos voltávamos para lá. E como a minha tia tinha uma casa com muitos quartos, com um quintal enorme, não só nós voltávamos para lá nas férias, mas diversos primos. Então, era um bando de crianças e adolescentes das mais diversas idades que andavam perambulando pela cidade sozinhos, uns cuidando dos outros. Essa minha tia trabalhava na casa paroquial há muitos anos, então ela era conhecida da cidade inteira. Então nós éramos os sobrinhos da dona Estela andando pela cidade. E a gente ia andar no trilho do trem, pegar argila na fábrica de tijolos, tomar sorvete na pracinha, nadar no clube. E assim foi minha infância. Depois chega a época do cursinho, época do vestibular, faculdade, emprego, casamento. Resumindo, 30 anos sem voltar para a minha cidade. Até que no ano passado, como a gente estava por perto, eu pedi para o meu marido para a gente dar uma passadinha por lá. Eu queria mostrar para as minhas filhas e para ele a minha origem. E nós fomos. Já na entrada da cidade, a gente parou na fábrica de doce de leites, a Escila, para comprar algumas latas para trazer para São Paulo e dar para os amigos, que a essa altura já não eram latas, né? Eram potes plásticos. E eu já comecei a sentir aquela nostalgia dentro de mim, aquele misto de alegria, de reviver o passado, mas também de uma tristeza, porque eu sabia que eram tempos que não voltavam mais. Depois a gente passou pela casa da minha tia, essa casa enorme, na minha lembrança, que agora virou uma agência bancária e que era pequena. Eu conseguia ver os fundos de um quintal que, na minha imaginação, era gigantesco, não tinha limites, cheio de árvores frutíferas. Achei muito estranho. Depois eu quis mostrar o clube para as minhas filhas, quis mostrar que na minha geração a gente não ficava em tablet, em eletrônico, a gente não era sedentária, a gente andava, eu andava sozinha pela cidade com meus primos, não era sedentária. Aí passamos pela casa da minha tia, sem brincadeira, não deu 5 minutos de carro, a gente chegou no clube. Fiquei com a cara no chão. Mas o ponto é que eu constatei nessa viagem que nem o meu primeiro lar, nem aquela
aquela lembrança, aquela imagem que eu tinha dos meus primeiros anos de vida podem ser resgatados. O lugar em que eu cresci, em que eu nasci, já não é mais o mesmo. Outras construções foram feitas e o que é igual é menor, porque na minha imaginação, na minha lembrança, as coisas eram muito maiores. E mais importante do que tudo, as pessoas queridas que fizeram parte da minha infância já não estavam mais lá. Tios, avós, nem mesmo meus pais. Talvez você tenha experimentado algo assim, visitando o lugar da sua infância. Sabe, no começo da humanidade, Deus também fez um lar para a gente. Ele fez um lugar em que a gente pudesse crescer com segurança, estabilidade e proteção. Nós, como humanidade, tivemos um lar. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Versículo 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Imagina isso. Deus, no seu amor, na sua criatividade, usando do seu poder, criou um jardim, criou um lar maravilhoso para o homem morar. Com todas as árvores possíveis, com frutas, com frutos. Fala no versículo 12 e no versículo 11 que havia pedras preciosas, e certamente elas são mencionadas aqui não pelo seu valor econômico, mas pela beleza, pelas cores, talvez pela maneira como elas refletiam a luz do sol. Pensa na casa mais bonita que você já visitou, que você já viu na internet ou em revistas, as casas projetadas pelos melhores arquitetos do mundo, sem limite de recursos financeiros para construí-las. Pensa nos jardins mais lindos que você já viu, com as flores de que você mais gosta, projetados pelos melhores paisagistas do mundo. Pensa nas frutas mais gostosas. Nada disso, nada do que você consegue imaginar se comparava ao jardim criado e projetado por Deus para ser o nosso lar. E mais do que tudo, o que tornava esse jardim especial era a presença de Deus. O Criador estava ali, disponível para andar com o ser humano. No versículo 8 do capítulo 3, a Bíblia fala que Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Mas havia um detalhe. Para o homem continuar naquele jardim, para ele viver lá indefinidamente, ele tinha que cumprir uma exigência. Ali no meio do jardim havia duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a da vida. E Deus dá uma única condição para o homem desfrutar desse lar perfeito. Ele deveria confiar em Deus e não comer da árvore do conhecimento do mal. Se ele fizesse isso, ele morreria. É o que fala nos versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Uou, forte, não? E a gente não tem tempo para discutir o que seria esse conhecimento do bem e do mal, mas para essa aula, basta entender que isso era algo que faria, como de fato fez, mal para o homem. Mas vamos lembrar que Deus colocou o homem no meio de um jardim com todo tipo de árvore, com todo tipo de frutos e frutas. Não eram 2, 10, 20, 30, não era só aquela variedade que você vê no mercado municipal, daquelas frutas lindas, ou da maior feira livre que você já visitou. Era muito mais do que isso. Não tinha a possibilidade de você enjoar dos sabores, dos cheiros, da visão que você tinha naquele jardim. E Deus fala: coma livremente. Imagina isso. Você chega no bandejão da faculdade, coma livremente. Chega num restaurante por quilo, coma livremente. É uma frase que para mim, já captura a minha atenção e já me conquista na hora. Não é por peso, não vou engordar, ninguém vai ficar me julgando. Para mim, já tinha fechado ali. E não bastasse essa variedade de árvores, ainda tinha a árvore da vida. Só pelo nome, gente, árvore da vida. Eu imagino que deveria ser a mais bonita do jardim, com os frutos mais gostosos. E não era só a árvore da vida, era a árvore da vida e mais N tipos, versus a árvore do conhecimento do bem e do mal. Praticamente, né, na nossa visão hoje, pareceria uma escolha fácil. Mas a gente sabe o resto da história. Mesmo tendo um jardim maravilhoso à sua disposição, o homem desobedeceu a Deus.
Vamos ler em Gênesis 3, versículos 22 ao 24. Então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Sabe aquela sensação de estragar a surpresa, de fazer algo errado, de se precipitar e estragar alguma coisa bem legal que alguém tinha feito para você? Parece que foi meio que aconteceu aqui. Eu sou uma pessoa ansiosa e uma pessoa um pouco obcecada por livros. Eu me lembro uma vez que eu hospedei em casa um casal de amigos, e esse casal que veio a São Paulo, o meu amigo estava lendo um livro que eu achei extremamente interessante, chamava O Animal Social. Ele me contando o enredo, né, o objeto do livro, eu fiquei super interessada, super curiosa. Esse casal, tomamos café juntos em família, esse casal foi para um compromisso que eles tinham aqui em São Paulo, passar o dia fora e eu não tive dúvida. Fui para a livraria mais perto de casa, comprei o livro e já comecei a ler. Chega de noite, esse meu amigo volta com uma encomenda, com um presente assim escondido atrás das costas. E antes dele fazer qualquer coisa, eu já começo a falar do livro que eu tinha comprado, que era maravilhoso, obrigada pela indicação. E na hora eu percebo que ele estava com o livro escondido para me dar em agradecimento pela nossa hospitalidade. Eu fiquei péssima, fiquei envergonhada, fiquei constrangida, fiquei super mal. Agora multiplica isso por 1 bilhão. E foi o que aconteceu no Éden. Espera aí, o fruto da árvore da vida dava vida eterna. E o fruto da árvore do conhecimento do mal levava à morte. E eu escolhi o que levava à morte. Não é possível. E Deus ainda me avisou para não fazer isso e eu fiz. Pois é, estragou a surpresa e o pecado entrou no mundo. O homem desobedeceu a Deus. Ele foi mandado embora, ele foi expulso do jardim do Éden, do seu lar. Começou o exílio do homem, começou o nosso exílio. A morte entrou na nossa vida. E essa narrativa de Gênesis, ela é revivida pela nação de Israel como um todo. Deus, algum tempo depois, escolhe um homem, Abraão, e promete que por meio da descendência desse homem, Deus faria um povo numeroso como as estrelas do céu, e como os grãos de areia da praia do mar. Ele daria para esse povo um lar, um lugar para eles morarem. E lembra, a terra naquela época era a coisa pela qual eles mais ansiavam. Uma terra fértil, onde manariam o leite e o mel. E depois de idas e vindas, de fato, o povo conquista essa terra, o povo entra em Canaã e, com a ajuda de Deus, passa a viver na terra prometida. Novamente, eles poderiam ficar lá indefinidamente, desde que cumprissem uma condição. Desde que eles permanecessem fiéis à aliança que eles haviam feito com Deus. Deus alerta, olha, quando vocês estiverem no bem bom da terra, usufruindo de tudo que ela oferece, não se esqueçam de mim. Não achem que foi pelas suas próprias forças que vocês conquistaram. Não fiquem orgulhosos. Permaneçam gratos. Permaneçam fiéis à nossa aliança. E adivinha o que aconteceu? O povo, novamente, desobedece e quebra essa aliança. Como consequência, eles são levados novamente para o exílio, dessa vez pelos babilônios. Eles são obrigados a deixar aquela terra que havia se tornado o lar para eles. Vamos ler em Jeremias, no capítulo 29, dos versículos 4 até o 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. O povo de Israel experimenta o seu segundo exílio. Após a expulsão do Éden, eles agora são tirados, são arrancados, são obrigados a sair das suas casas. E eles foram levados para a Babilônia, que de fato era uma cidade maravilhosa, era maior, era a mais exuberante daquela época. Mas não era a cidade deles. E além disso, eles não eram turistas passeando por essa cidade, eles eram cativos. Deus avisa que esse exílio duraria 70 anos. Ou seja, praticamente todos os judeus adultos não veriam de novo o seu lar, morreriam no exílio. Em Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 10 e 14, a Bíblia fala assim: Assim diz o Senhor,
quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. De fato, depois dos 70 anos, Deus cumpre a sua promessa, e os israelitas, muitos deles, os que quiseram, voltaram para Jerusalém. E o profeta Jeremias continua um pouco mais adiante, no capítulo 33, versículos de 6 até 9. Todavia, trarei restauração e cura para ela, para Jerusalém. Curarei o meu povo, lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela, elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Que promessa maravilhosa para o povo escutar. Quanta esperança, quanto alívio, restauração, perdão, prosperidade, segurança. Será que isso realmente aconteceu com o retorno dos judeus a Jerusalém? A verdade é que não. O povo de Israel continuou dominado e continuaria dominado pelos impérios que sucederam o Império Babilônio. Eles voltaram para Jerusalém debaixo do Império Medo-Persa, e depois desse império vieram os gregos, vieram os romanos. Nesses dois últimos impérios, durante esses dois últimos impérios, os judeus sofreram as maiores perseguições da sua história. E além da dominação por outros povos, a aliança continuava sendo quebrada, as pessoas continuavam agindo de maneira interrompida. Jerusalém não era o lar do lar. Então, o exílio babilônio se torna, nesse momento, sinônimo de algo muito maior nas escrituras hebraicas, de uma figura universal. E essa figura é aquela sensação de alienação, aquela sensação de não pertencimento, que eu e você temos até hoje. Aquele sentimento de sentir que falta algo mais, de insatisfação, de estar deslocado, não importa onde você vive. E é aqui, nesse ponto, que a nossa história hoje, que a sua história, se encaixa com a maior história de todos os tempos. Todo ser humano foi feito para um lar que ele perdeu. Vou repetir. Todo ser humano foi feito para um lar que ele perdeu. Isso inclui a mim, isso inclui a você. Nós não fomos feitos para um mundo perecível, nós não fomos feitos para a morte, não fomos feitos para perder as pessoas que nós amamos, para ver tudo virar pó. Esse mundo, ele não suporta, ele não supre as necessidades básicas do nosso coração, de amor eterno, de relacionamentos que nunca vão se acabar. Apesar de Israel estar novamente na sua terra, o segundo exílio não havia terminado. A verdadeira volta ao lar não havia acontecido com o retorno dos judeus para Jerusalém. Há alguns anos, eu li um livro que eu gostei muito, que acabou se tornando filme depois. Ele chama Perdido em Marte. Talvez você conheça esse filme. É interessante o fascínio que a gente tem por Marte, né? Na minha infância, a primeira representação de ET que eu vi foram os marcianos verdes, né? Agora a NASA vai lançar, vai enviar pessoas para Marte em 2030 e tem gente disputando a tapa por uma vaga nessa missão louca. E faz sentido isso. Quando se fala em vida fora da Terra, Marte é o primeiro planeta que vem à cabeça dos cientistas, porque ele é o mais parecido com a Terra. Só que ainda assim, é impossível para o ser humano viver em Marte. As temperaturas chegam a menos 120 graus. Praticamente não há atmosfera, e a pouca atmosfera que há é formada praticamente só por gás carbônico. Praticamente não tem oxigênio. E além disso, pela maior proximidade com o Sol, a incidência de radiação de luz ultravioleta é altíssima. E na história desse livro, desse filme, há diversos astronautas lá enviados em uma missão para coletar material geológico e trazer de volta para a Terra para ser analisado. E, obviamente, alguma coisa dá errada, eles são forçados a abortar a missão, a voltar correndo para a nave. E numa dessas, um dos astronautas que eles achavam que estava morto é deixado para trás. A missão volta para a Terra e um astronauta é deixado em Marte.
Só que esse cara é um cientista, é um botânico, brilhante, criativo, e ele consegue sobreviver, ele consegue produzir alimento lá no alojamento que tinha sido construído para essa missão. Ele consegue produzir água, oxigênio, e mais impressionante do que tudo, ele consegue se comunicar com a NASA. E ele avisa, hey, esqueceram de mim aqui. E a partir de então começa uma corrida contra o tempo. O subtítulo desse filme é Traga-o para casa. Você pode imaginar o constrangimento, o desespero da NASA para trazer de volta um astronauta que ela havia abandonado num outro planeta. E eu não vou dar spoiler sobre o final do filme, mas dá para saber que só há 2 finais possíveis. No primeiro deles, a missão de resgate não é bem sucedida, ou a nave chega tarde demais, de alguma maneira acaba o alimento, ou a água, o oxigênio, e o astronauta morre lá em Marte mesmo. No segundo final possível, a missão é bem sucedida, ele é resgatado e ele volta para a Terra. Mas pensa, mesmo no final bem sucedido em que ele é resgatado, depois de algum tempo de chegar aqui na Terra, esse cara vai morrer também, talvez 10, 20, 30 anos depois. Ou seja, Marte não era adequado para ele viver, obviamente, mas a Terra também não era o local adequado para ele viver. E o mesmo acontece com a gente. Essa Terra não é o local adequado para a gente viver. Ela não é o nosso lar. O lar do qual o seu coração se lembra, o lar pelo qual o seu coração anseia, você nunca teve como indivíduo. É a sua memória coletiva, é a nossa memória coletiva do lar de Deus no Éden. Em Salmo 90, no versículo 1, a gente lê assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Essas são palavras de Moisés, que era um israelita, que foi colocado numa cestinha, a gente conhece essa história desde a nossa infância, mas que foi criado pela filha do faraó, em uma outra cultura, por um outro povo. E a palavra usada aqui para refúgio no hebraico, ela tem o sentido de moradia, habitação. O que Moisés está falando aqui é que Deus é o lar que a gente perdeu. De alguma forma, Ele é o lar de que a gente se lembra. Comunhão perfeita com Ele no Éden, andar lado a lado com Deus, olhar para a face de Deus, nos sentirmos 100% conectados a Ele. Lembra, a desobediência, o pecado nos mandou para o exílio. O pecado nos tirou do jardim. E Ele continua fazendo isso, dia após dia, na nossa vida. Talvez você pense na Bíblia como um livro de regras. E o pecado seria a desobediência, quebrar uma dessas regras chatas que Deus colocou nesse livro. Mas a verdade é que uma das maneiras mais objetivas da gente definir o pecado é como sendo aquilo que te isola, que te manda para o exílio. Ele te isola de outras pessoas, ele te isola de você mesmo, ele te desconecta de quem você é e ele te afasta de Deus. Por exemplo, a mentira. Mente para um amigo, começou um isolamento. Você vai começar a se sentir inseguro, vai querer sustentar essa mentira, talvez ele descubra, algo é rompido, um isolamento começa. Talvez seja até mesmo o fim dessa amizade. Minta para o seu cônjuge, talvez seja o início do fim de um bom casamento e provavelmente até do casamento em si. Ou pensa no egoísmo, nas atitudes que você toma, que eu tomo, pensando só em nós mesmos, sem levar em conta as outras pessoas, o que elas precisam, o que elas sentem. O uso do tempo que a gente tem só para os nossos próprios interesses, deixando de ajudar as pessoas, usar o nosso tempo para o nosso lazer, carreira. Esse egocentrismo nos leva a criar falsos lares em que a gente se sente confortável, mas que, na verdade, nos isolam das outras pessoas. Pense em quantas coisas você faz, quantas decisões você toma, não porque você tenha convicção sobre elas, mas é porque é o que as pessoas esperam de você. Ou é o que você precisa fazer para ser aceito por determinado grupo. Talvez você tenha experimentado drogas para ser aceito em um grupo. Talvez você beba excessivamente para não ser careta na frente dos seus amigos. Talvez você tenha iniciado um relacionamento sexual com medo de desagradar o seu namorado ou a sua namorada. Você se isolou de quem você é. Você se distanciou dos valores que você tinha há um tempo atrás. E ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê que a punição para o pecado era o exílio, era ser banido, ser levado para fora do acampamento.
Os judeus eles tinham uma festa, uma vez por ano, uma comemoração chamada Dia da Expiação. E nesse dia, o povo levava 2 bodes até os sacerdotes. Você pode ler isso no capítulo 16 do livro de Levítico. Um desses bodes ele era sacrificado como oferta pelos pecados e o seu sangue era derramado diante de Deus. Ele era o sacrifício substituto. Ele levava o castigo merecido pelo pecado. Ele levava a morte, a punição da morte. E era uma alusão a essa associação intrínseca entre pecado e morte, tal qual a gente viu em Gênesis. E o outro bode? O sumo sacerdote ele confessava os pecados do povo, impondo as mãos sobre a cabeça desse bode. E aí, simbolicamente, ele transferia os pecados do povo para aquele bode. E esse bode, então, era levado para fora do acampamento, ele era abandonado no lugar deserto, ele era solto num lugar solitário e, eventualmente, também morreria. Ele era levado para o exílio. Inclusive, essa é a origem da expressão bode expiatório, que a gente usa para falar de alguém que levou a culpa por uma coisa que ele não fez. E essas são as 2 consequências do pecado na nossa vida: morte e exílio. A gente perde a eternidade, a gente cria a nossa própria Babilônia. A gente vive, na verdade, um exílio criado por nós mesmos. A gente se distancia do nosso verdadeiro lar. Como então voltar para casa? Só uma notícia até aqui. Como encontrar um caminho de volta para esse lar, de volta para os braços de Deus? Vamos ler de novo em Jeremias, outra promessa que esse profeta registra. Capítulo 33, versículos de 15 até 16, Jeremias fala assim. Deus fala: naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Israel mantinha a esperança de que um dia Deus enviaria um rei. E que esse rei o resgataria de todas as Babilônias que eles haviam criado. Deus cumpriu sua promessa, ele enviou esse rei, como a gente vai ver um pouco mais tarde em detalhes, e esse rei foi Jesus. Jesus, o Filho de Deus, veio para a terra, viveu em perfeita obediência a Deus, uma vida de servidão, de sacrifício, de coragem, de generosidade. E é interessante que esse mesmo Jesus, ele fala aqui que ele não tinha um lar aqui nesse mundo, lá em Mateus 8, no versículo 20. Ele mesmo reconhece isso. Jesus se entregou voluntariamente como sacrifício para que a gente pudesse voltar para a nossa casa. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 12, a Bíblia fala assim: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Interessante, Jesus ele foi crucificado fora da cidade, fora dos portões de Jerusalém. Ele morreu fora da cidade. Ele foi o verdadeiro e definitivo bode expiatório. Ele sofreu o exílio que nós merecíamos. Ele foi completamente retirado da presença do Pai por causa do que nós fizemos, por causa dos nossos pecados. Ele sofreu as consequências do pecado, o exílio e a morte. E ele foi para o exílio para mostrar que o verdadeiro e definitivo caminho de volta para o lar é nada mais, nada menos do que ele mesmo. A gente pode ver isso em João 14, versículo 6, em que ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há outra maneira de recuperarmos a nossa comunhão com Deus que não seja por meio de Jesus. A vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, isso é mais forte do que o nosso pecado, do que o fracasso nosso como humanidade em cumprir a aliança que nós fizemos com Deus. Jesus teve seguidores, e esses seguidores, esses homens e mulheres que se comprometeram com Jesus, eles descobriram uma nova forma de viver. Eles entenderam, pelo exemplo de Jesus, que o caminho de volta para o lar era feito de vulnerabilidade, de serviço e de perdão. Eles entenderam que o verdadeiro retorno para o exílio já havia começado. E eles estavam super animados com isso. Eles anunciavam isso para quem quisesse ouvir, em momento oportuno e inoportuno, cheios de coragem, de alegria. Com quem quer que fosse, eles estavam compartilhando essa boa notícia que é o Evangelho. É interessante que eles se auto-intitulavam os seguidores do caminho. E eles eram conhecidos pelas pessoas daquela época por esse termo também. Você pode ver isso em Atos, capítulo 9, versículo 2, e no capítulo 24, nos versículos de 13 até o 16. E quando a gente lê as cartas que alguns desses seguidores escreveram, que você pode encontrar no Novo Testamento, nós vemos que eles diziam coisas como:
somos peregrinos, somos estrangeiros nesse mundo. Esse mundo não é o nosso lar. Somos cidadãos de uma pátria celestial. Eles entenderam o lugar que as suas vidas ocupavam na maior história de todos os tempos. Imagina, é como numa viagem de avião. Ninguém que está viajando no avião espera fazer daquilo a sua casa. Você não sai pendurando no cabide as suas roupas no bagageiro, você não deixa seus objetos de higiene pessoal, sua escova de dente no banheiro do avião. Você sabe que o avião é o meio que vai te levar para um destino final que é o seu objetivo. Não confunda a sua vida aqui com o destino final. A gente acha que esse mundo é o lugar perfeito para a gente viver, e se não é perfeito, a gente tenta ajeitar as coisas. A gente tenta torná-lo confortável, em todos os sentidos, materialmente, na parte da política, na parte dos nossos relacionamentos. A gente quer viver num lugar confortável, mas ele nunca vai ser o nosso lar. Ele é tão inadequado quanto o planeta Marte. Ele é só o avião. Tem um destino maravilhoso te esperando. Tem um destino maravilhoso me esperando. Não gaste tanto tempo tentando resolver as suas questões seculares, antes de deixar disponível tempo para conhecer mais sobre Jesus, para conhecer mais por quem pode te levar para esse novo lar. Jesus é o caminho que nos leva para esse destino. Ele nos leva para esse lar que a gente perdeu e que a gente anseia. Às vezes a gente tem a ideia de que o céu é um lugar muito distante, eu pelo menos sempre pensei assim, aquela imagem ainda dos gibis da Turma da Mônica, o céu azul, as nuvens fofinhas, os anjinhos tocando harpa, mas a Bíblia fala que no futuro, de alguma maneira, esse mundo vai ser transformado. Que o céu e a terra irão se sobrepor. Que o lugar em que Deus habita e o lugar em que o homem habita, em que a gente habita, vão se tornar um só. Como era no Éden. Olha que incrível que a gente lê na última página da Bíblia, no livro de Apocalipse, nos versículos do 1 até o 5. Aqui é o apóstolo João escreve. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olha isso, essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. João retrata aqui uma imagem inspiradora do Éden, do jardim do Éden, que agora vem na forma de uma cidade e que de alguma forma desce do céu até a terra, enfeitada como uma noiva para o seu marido. Para você que está me assistindo, se você é uma mulher casada, você sabe que o dia que você mais se enfeitou na vida foi o dia do seu casamento. E vai haver um casamento quando isso acontecer, uma união perfeita entre a humanidade e Deus. O nosso lar inicial com Deus será resgatado. O céu e a terra serão reunificados, não haverá mais separação entre eles. E aqueles que escolheram andar por esse caminho, que entraram pela porta que é Jesus, vão habitar com Deus por toda a eternidade. Esse é o final feliz da maior história de todos os tempos. Eu quero estar lá. Eu quero viver esse final feliz e eu desejo de todo o coração que você também possa estar lá e viva a maior história de todos os tempos, o final feliz na sua vida.